Peacemaker tá de volta para sua segunda temporada, então bora comentar sobre esse primeiro episódio. Não sei se eu vou fazer vídeos semanalmente, vai depender do meu tempo e vai depender muito também se há o que falar em cada um, se há muitas coisas para se comentar em cada um desses episódios e dependendo também da repercussão desses vídeos. Por exemplo, eu fiz vídeo de Alien essa semana, foi muito bem, muita gente assistiu, muita gente comentou, muita gente compartilhou, então continuarei fazendo vídeos semanais de Alien. Peacemaker, se você gostar desse vídeo, faça a mesma coisa, mande pro seu amigo que gosta da série, vamos bater um papo acima de tudo, comentem, inclusive eu vou chamar bastante vocês para comentarem sobre o assunto inicial aqui desse vídeo, vamos trocar essa ideia, se gostar do vídeo não esquece de deixar o like também. E além disso, eu tava um bom tempo sem falar de séries aqui no canal, agora eu vou voltar a falar mais de séries, talvez começar a falar mais agora também com o Globo de Ouro, eu vou ter que assistir mais séries para poder votar no Globo de Ouro, então algumas eu talvez traga aqui para o canal, por mais que a maioria das séries eu goste de assistir com mais calma, digamos assim. Bom, acho que o primeiro assunto, o assunto inicial que a gente tem que abordar e que pode ser divisivo, não sei se vai ser divisivo, porque eu acho que muita gente compreende o que está sendo feito aqui, e acho que muita gente vai aceitar isso, mas principalmente quem gostava muito do universo da DC, do Snyder, provavelmente vai se incomodar com o retcon aqui no começo do episódio, ou talvez não se incomode porque já entenda que aquele universo do Snyder meio que foi morrendo. E aqui o James Gunn, ele usa essa cartada justamente para unir Peacemaker, que deu certo de alguma forma, né? Foi uma série muito bem quista, que eu acho bem divertida a primeira temporada. O Esquadrão Suicida dele ao Superman. Então falando, olha, esses produtos que eu fiz continuam no universo, mesmo que eles sejam anteriores a Superman, enquanto o resto a gente vê, o que der para aproveitar a gente talvez aproveite, o que não der para aproveitar a gente não aproveita. Para quem tá um pouco confuso com a palavra retcon, é basicamente essa lógica de quando você tem uma franquia, quando você tem um universo, um cânone estabelecido, muitas dessas franquias em algum momento vão cometer deslizes, digamos assim, de fazer alguma coisa que conteste ou que contradiga o que foi feito anteriormente no universo, ou às vezes vai fazer isso conscientemente, o que é muito comum, né? Eu, como fã de Star Wars, por exemplo, Star Wars tem retcon o tempo inteiro, né? Os primeiros filmes do George Lucas já tinha retcons, né? Primeiro, a Leia e o Luke não eram irmãos, aí no segundo filme, eles descobrem que eles eram irmãos. O Darth Vader não era pai do Luke. No segundo filme, o Luke descobre que é filho dele, né? Claro que aqui não são retcons tão claros assim, mas a gente sabe que, na verdade, o George Lucas tinha uma ideia inicial e depois ele trocou essa ideia. Aqui em Peacemaker acontece isso de uma forma bem evidente já no Previously, né? Então, pra você que geralmente pula o Previously, não faça nesse episódio aqui. Caso você ainda não tenha assistido o episódio, lembrando que esse vídeo tem spoilers, porque o Previously eles usam aqui pra lembrar da primeira temporada, que já tem um tempão que aconteceu. Apesar de tudo, tava muito fresco na minha memória da primeira temporada, nem lembrava que fazia, acho que 3 anos que ela passou, principalmente pra criar essa mudança ao final, né? Então lá no final da primeira temporada, a gente vê os membros da Liga da Justiça, eles sobretudo o Aquaman e o Flash aparecendo no final, enquanto aqui nesse episódio, aqui nesse Previously, eles fazem a mesma cena, só que trazendo não mais aqueles personagens e sim os personagens da Gangue da Justiça, que é justamente o que James Gunn apresentou lá em Superman e que tá muito mais ligado com o tom de universo que ele propõe, né? Esses personagens até retornam posteriormente nesse episódio. Muita gente se incomoda com retcon, eu pessoalmente, eu me incomodo às vezes, mas se eu acho que é algo que pode ser positivo pro universo, ou se eu entendo o porquê daquilo, não me incomoda tanto assim, e eu acho que é bastante aqui o caso, né? Comentem então aqui embaixo se vocês se incomodam com esse retcon no começo do episódio. Eu pessoalmente, eu acho que faz muito sentido porque o que a DC quer ser a partir de agora, faz muito sentido para esse controle do James Gunn, que também é o diretor e o roteirista do episódio, além de criador da série e além de criador desses personagens, né, que vem ali, o Peacemaker vem desde o
Esquadrão Suicida dele. Eu acho até que essa lógica de retcon, ela é muito da internet, né? Esse fervor com retcon, porque na época pré-internet tinham-se retcons em universos e não tinha esse debate tão acalorado com muita gente se entendendo e compartilhando uma opinião comum, ou pegando força a partir, pegando ar a partir de uma opinião comum que se incomoda com retcon. Mas acho que talvez não seja o caso aqui. Comentem, como eu disse, comentem aqui embaixo o que vocês acham, vocês gostam, vocês não gostam, por que vocês gostam, por que vocês não gostam. Eu pessoalmente acho interessante, né? Vamos ver se a Gangue da Justiça ela vai ser parte presente aqui na série ou se vai ser essa virada de chave só no início para falar, olha, esse é o novo universo. Inclusive eles vão aqui comentar sobre eventos, passageiramente sobre eventos lá do filme do Superman, né? Então essa lógica do James Gunn de começar realmente a construir algo de próprio sem jogar fora a série que fez sucesso, o filme dele anterior que fez sucesso. Então o Superman não é o ponto inicial do universo, mas meio que é de alguma forma, e o que ele tinha feito antes agora se engloba nisso daqui. Passado isso, esse é um episódio que ele tem algumas consequências, ele tem algumas coisas pro futuro da série, pro futuro do universo de alguma forma, mas ele acima de tudo um episódio muito sobre nada, entre muitas aspas aqui, né? E quando eu digo nada, eu não falo isso negativamente. Eu acho que o James Gunn é um desses diretores que conseguem trabalhar muito bem com a comédia a partir de elementos que não estão necessariamente avançando a trama, digamos assim, né? Essa comédia bem ridícula, bem escrachada que a gente conhece dele, e como ele vai trabalhar o tempo de cena, eu acho muito interessante, né? O que ele já fazia desde os primórdios da carreira dele, lá com aquele filme Super, que eu não acho tão bom assim, mas que já tinha um pouco desse humor, e que ele vai continuar fazendo nos seus filmes seguintes, sobretudo nos seus filmes de super-herói. Então ele consegue prolongar muito desse tempo de cena, e muito daí ele tira grande parte do humor, né? Então a gente vai ter uma conversa do Chris com a Adebayo ali no carro, e eles vão estar dirigindo, ela vai estar dirigindo, né? Eles vão estar ali juntos por um bom tempo, vão conversar sobre várias coisas, e a partir daí não tá avançando exatamente a trama. A gente entende a partir dessa conversa mais ou menos onde os personagens estão, e quando eu digo onde eles estão é no sentido de trabalho mesmo, né? Ela tá procurando alguma coisa, ou tentando criar uma nova agência que claramente depois a gente vê que não deu certo, enquanto ele também tá procurando um novo emprego, porque a força X deles lá já foi destituída, depois de tudo que acontece com a Amanda Waller e tudo mais. Então eles vão estar meio que batendo esse papo só, e a partir daí vai ter muito da comédia na forma, sobretudo como ele age, como ele interpreta as coisas e como ele se posiciona a partir daquilo. Mais uma vez, não tá acontecendo realmente muita coisa ali, e é uma cena relativamente longa, né? Os dois conversando no carro, mas isso tá muito na essência do que é o cinema do James Gunn e o que é essa série em si, né? A trama ela vai avançar, vai começar a avançar provavelmente nos próximos episódios, mas esse primeiro episódio é muito mais pra entender onde os personagens acabaram depois da primeira temporada e como eles se situam nesse universo, e a partir daí ele vai tirar o humor, ou vai tirar também os momentos mais dramáticos, né? Porque é um episódio que ele consegue, assim como eu elogiei muito em Superman, assim como o James Gunn geralmente faz muito bem, ele consegue pegar esse ridículo, esse inesperado, esse até caricato em algum sentido, e ainda assim trazer uma certa profundidade emocional para os personagens. O que acontece aqui, sobretudo com a Harcourt e com o Chris, né? Com o Peacemaker nesse primeiro episódio. A cena da orgia, pra mim, é muito clara nisso, né? Aqui tem, inclusive, alguns momentos nesse episódio que me soam um pouco mais ousados, que outros diretores e diretoras não teriam coragem de fazer atualmente. O primeiro deles é justamente você criar uma cena de orgia meio aleatória ali, o que muita gente na internet fala do sexo desnecessário, cena de nudez desnecessária, e aqui não tem exatamente um grande propósito narrativo, mas tem, porque faz sentido dentro da lógica daquele personagem, ele criar uma festa, ele fazer uma festa com uma grande orgia acontecendo enquanto ele tá deprimido, ele nem interage exatamente com aquilo, mas ele se sente bem, ou ele tenta se sentir bem, é quase que um escudo pra ele tentar se colocar nesse lugar de alguém muito másculo e tudo mais, que tá muito do questionamento do personagem desde o início, quando na verdade ele vai, a partir daí, entrar naquele mundo dimensional ali, que já tinha uma relação na primeira temporada e foi mais explorado também em Superman, essa lógica de você criar essas dimensões pelo espaço cósmico, né? Então, de alguma forma, ele quase que retorna ao passado, mas não é o passado, ele vai viver
uma outra vida, ou ele vai para um outro lugar onde ele vai encontrar o irmão que no mundo dele, na verdade, ele tinha matado quando era criança, ele vai encontrar o pai que ele também matou, então ele vai tentar encontrar uma solução que não é exatamente, ele percebe que não é exatamente uma solução para o que ele precisa naquele momento. E aí, quando ele luta com ele mesmo e ele mata ele mesmo, é bastante simbólico nesse sentido, né? É bastante simbólico no sentido que, cara, tem esse lado mais engraçado da luta ser algo mais caricatural, ainda que muito bem dirigida. As cenas de ação aqui são muito bem dirigidas pelo James Gunn, ele manja muito disso, mas tem esse propósito dele matar ele mesmo, ele matar aquela versão dele, né? Vamos ver se o personagem ele avança para um outro lugar, como ele já vem avançando, mas é quase que esse conflito entre o Chris que existia antes, que é aquele que seguiu existindo nesse outro universo paralelo, e o Chris do agora, né? O Chris que foi confrontando durante toda a primeira temporada aquele personagem extremamente babaca. Ele não deixa de ser extremamente babaca, mas aquele personagem babaca que ele continua sendo. Outro momento que pra mim é muito corajoso aqui envolve a Hardcore, que eu gosto muito da presença dela nesse primeiro episódio, e a interação entre os dois, né? A dificuldade de interação ainda entre os dois, mais uma cena que o James Gunn vai tentar prolongar e ela acaba ficando propositalmente muito desconfortável a partir do momento que o Chris ele quer estar ali, ele quer falar com ela, mas ele não sabe exatamente como se posicionar e ele também percebe que ela não vai engajar muito no que ele tá tentando propor, mas eles têm um sentimento em comum. Isso tem muito a ver, inclusive, com a abertura que eu tinha esquecido de falar, ia falar no começo, acabei não comentando. A abertura que eu achei bem legal, né? Em tempos de que séries usam inteligência artificial pra fazer a abertura, né? A Marvel usou isso lá no Invasão Secreta, se eu não me engano, e usou uma desculpa extremamente esfarrapada. É interessante ver quando séries continuam tendo uma preocupação com a abertura, que dê vontade de assistir a abertura. Então aqui eles mantêm muito daquilo que foi muito engraçado, que foi muito comentado, muito elogiado na primeira temporada, mas eles modificam a música, eles modificam claramente alguns dos personagens, porque muitos lá morreram, né, não existem mais no universo e outros entraram, como por exemplo o Rick Flag, que é o pai, personagem do Frank Grillo, além de também ter uma proximidade maior, por exemplo, entre o Peacemaker e a Hardcore. Então muda a música, mantém boa parte dessa encenação, mas a iluminação também é diferente e também adiciona uns outros elementos. Mas voltando para essa cena, a gente vê esse desconforto, a gente vê esse lance dele tentar puxar uma conversa, dele querer estar ali, mas ele não conseguir se comunicar exatamente para se manter naquele lugar. Os dois, né, em algum lugar, não conseguem essa comunicação. E a Hardcore, ela tem um papel muito interessante nesse primeiro episódio também, que a gente vê, é mais uma, assim como a Adebayo também procurando emprego de alguma forma, mas aqui a gente vê ela procurando emprego e ela que sempre serviu muito ao que foi pedido pra ela, agora não encontrando emprego, e é a única coisa que ela sabe fazer da vida dela. Ela só conhece como resposta a violência e por isso ali a cena do barco, né, ela recebe a cantada e ela começa a quebrar o pau com todo mundo, bater em todo mundo e aí também apanhar bastante. E aí entra um segundo momento que eu acho muito corajoso do James Gunn, né? É uma coisa que é muito raro a gente ver hoje em dia uma série, principalmente quando é uma série bastante cômica, ainda que tem essa profundidade relacionada aos personagens, mas é uma série que é cômica, que é bizarra, que é escrachada, colocar o rosto de uma mulher ali que apanhou bastante, sangrando e tudo mais. A maioria dos diretores e roteiristas evitariam essa cena, porque seria visto como algo ruim, e muitas vezes é, né? Tem muitos filmes que fazem isso muito mal, é muito ruim ver uma mulher com o rosto machucado dessa forma, pega mal e tal. Aqui, dentro da dinâmica que ele cria, faz sentido e ele consegue ter essa coragem, né? Esse controle todo que o James Gunn tem pro universo, de mostrar essa imagem, né? Imagem tem poder, imagem diz muito, e essa é mais uma das imagens do episódio que fazem isso. E além disso, acho que sobram mais alguns momentos mais engraçadinhos, né? E também de uma falta de conexão entre os personagens, né? Como esse grupo, ele não consegue se comunicar, não consegue se aproximar, né? Eles têm essa dificuldade mesmo de criar esse elo, mesmo quando eles têm algum tipo de sentimento, como é o caso do Adrian ligando pro Vige, que o Adrian quer essa amizade, o Vige, ele é esse personagem meio babaca, mas ao mesmo tempo ele sente alguma coisa, como a gente vê ele não entregando o Peacemaker posteriormente, né? Então é mais uma dessas sequências que é pra mostrar onde os personagens estão e também pra criar momentos de humor, ainda que avance um pouco a trama nesse sentido a partir do momento que ele vê o Peacemaker abrindo uma porta que ele ali naquele caso não entende exatamente o que é. E também uma das cenas mais longas e engraçadas aqui do episódio é justamente essa da entrevista do Peacemaker. Mais uma vez, o James Gunn, ele explora o tempo da cena, né? Explora o tempo dele andando até o lugar, ele adentrando o lugar, ele começando a ser entrevistado.
e aí vai estender também muito dessa piada do Peacemaker tá escutando o áudio do pessoal ali da Gangue da Justiça e o pessoal da Gangue da Justiça não sabe que ele tá ouvindo o áudio. Essas piadas bem bobas, mas que o James Gunn acho que controla muito bem com o tom desses personagens, e a gente vê justamente nessa cena como faz muito sentido esse universo dele também em tom, né? Como esse pessoal da Gangue da Justiça, acho que tá muito de acordo com essas bobeiras, digamos assim, do Peacemaker. Então, eu gosto muito de como o James Gunn, ele parece esse algo mais escrachado, como eu comentava ali muito em Superman, mas ele tem essa capacidade de pegar algo que é sério, que é complexo, que é profundo nos personagens, inserir dentro dessa dinâmica mais bizarrinha, mais idiota em grande sentido, se preocupando muito com o fazer cinema também, né, com o audiovisual, com a construção de cena, com a encenação, como eu disse, o tempo da comédia tem a sua importância, e isso não é só texto, isso é muito de como é filmado, de como os planos são estendidos, né, inclusive tem alguns planos mais longos nesse sentido, as cenas são esticadas por conta disso, então ele não fica muito naquele lugar do que virou Hollywood nos últimos tempos, é que a Marvel foi muito acusada, e justamente acusada muitas vezes, de você pega um momento mais dramático e você corta pra uma piadinha. Aqui o James Gunn ele tem o poder de conseguir fazer as duas coisas meio que ao mesmo tempo, né? A gente consegue ver o personagem, dar risada dele, entender ele como alguém bizarro e ao mesmo tempo se preocupar com o que ele tá sentindo. James Gunn é muito bom, eu fico curioso porque ele vai fazer nesse universo aqui da DC. Gostei bastante desse primeiro episódio de Pacificador, gostei da primeira temporada também, tem alguns vídeos aqui sobre ela no canal. Dependendo dos próximos episódios, se eu tiver tempo, se eu conseguir extrair alguma coisa pra comentar também, farei vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse daqui. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comentem aqui embaixo o que acharam do episódio, o que vocês acham do retcon, compartilhem esse vídeo com os amigos pra eu também ter essa motivação pra continuar fazendo nas próximas semanas. Por hoje é isso e corta.